Olá, aqui é o professor Vitor Proença e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coleta de urina para o exame de urocultura. A gente já gravou um outro vídeo sobre coleta de urina para urina de 24 horas e coleta de urina para exame de urina tipo 1 ou sedimentoscopia e tal, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre a coleta para o exame de urocultura, porque a asepsia tem que ser adequada, tem alguns procedimentos diferentes para, por exemplo, micobactérias, então vou detalhar aqui nesse vídeo, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo ou precisa aprender esse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir nesse vídeo e deixa aqui o seu comentário. Professor, eu faço coleta, tal, eu acompanho a coleta, faço o processamento da amostra, ou se você é paciente, se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui também as suas dúvidas para que a gente possa preparar os próximos materiais, tá? Lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos, porque a gente tem vários outros materiais e aulas e conteúdos sobre esse assunto. Lembra de se inscrever e ativar as notificações, porque quando a gente produzir o próximo vídeo e liberar aqui para você, a gente já notifica e você recebe em primeira mão esse conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é urocultura? A urocultura é um dos exames, ou cultura de urina, né? É um dos exames que é padrão ouro no diagnóstico laboratorial das infecções do trato urogenital, ou do trato urinário, tá? Então é o exame de urina indicado para verificar se você tem uma infecção urinária. Resumindo, tá? Basicamente é isso. Então, existem outros tipos de exames. Eu consigo verificar, por exemplo, no exame de urina de rotina se eu tenho uma infecção. Você tem indícios, tá? Mas eu não consigo identificar qual é a bactéria, eu não consigo fazer um teste de sensibilidade antimicrobiana para saber o tipo de antibiótico para tratar o paciente. Então, o padrão ouro, o indicado em si, seja para bactérias ou alguns outros tipos de micro-organismos, é o exame de urocultura ou cultura de urina, também tem esse nome, tá bom? E aí o que você tem que fazer? Basicamente, seguir rigorosamente as instruções que são definidas pelo laboratório. A coleta normalmente, nesse caso, é feita no próprio laboratório, porque o tempo de processamento tem que ser com menos de 2 horas. A amostra não pode ficar lá muito tempo, porque as próprias bactérias que podem vir por contaminação ou alguma coisa do tipo, elas podem alterar parâmetros laboratoriais, tá? Então, seguir rigorosamente as instruções, porque em alguns laboratórios, alguns resultados dentro das pesquisas científicas mostram que as taxas ultrapassam 41%. Então, em muitos casos que são processadas essas amostras aqui por urocultura, a gente acaba encontrando amostras da própria microbiota nativa ou indígena daquele indivíduo, e não em si bactérias que são patológicas que estão causando aquela doença, ou patogênicas que estão causando aquela doença no paciente, tá bom? Então vamos lá, algumas recomendações de coleta da relação dos fatores pré-analíticos, por exemplo, com a contaminação das amostras. O que é recomendado e o que não é recomendado segundo a literatura. Então, por exemplo, coleta de jato médio em mulheres após higiene prévia. Em homens também, né? Coleta em homens após higiene prévia. Então, esse ponto de higiene, ele é muito importante. Isso tem que ser muito bem explicado pro paciente, tá? Então, isso aqui é o recomendado. Jato médio com higiene prévia na maior parte dos micro-organismos. Quando a gente fala de micobactéria é um pouco diferente, mas na maior parte das bactérias é isso aqui, ó. Jato médio após uma higiene prévia adequada. Sabão, passa, dependendo do procedimento, tem uma gaze, né, um chumacinho de gaze com sabão, um chumacinho de gaze com água e uma gaze em si seca para você depois secar a região urogenital. Então, coleta em homens e mulheres aqui, higienização tem que ser adequada, porque esse é um dos motivos que leva, sim, à contaminação das amostras, tá? Primeiro jato em homem não é o recomendado, então a gente continua aqui com jato médio. E em crianças também, ó, jato médio com higiene prévia é o recomendado, sem higiene prévia não é recomendado. E o saco coletor também não é o mais indicado. Mas, obviamente, a gente utiliza isso daqui
para afastar as possíveis infecções, para negativar, por exemplo, uma amostra, tá? Então, se não cresceu nada com o próprio saco coletor, a chance de ter uma infecção é muito menor. Mas, se cresceu, a gente não consegue, não tem tanta informação em si para diagnosticar aquele paciente. Em muitos casos pode ser solicitado, por exemplo, um cateterismo ou alguma coisa do tipo, tá? E a gente vai conversar mais para frente sobre isso. Então, basicamente, os pontos principais aqui: higienização adequada e coleta de jato médio, que a gente vai mostrar aqui. Normalmente, a gente fala também de primeira amostra da manhã, mas não há necessidade em si. Então vamos lá, vamos mostrar alguns fatos que são importantes aqui e depois o passo a passo. Preferencialmente a primeira micção do dia, ou ainda, se é uma amostra aleatória que a gente fala, a pessoa tem que ficar lá 2 a 3 horas sem urinar para que se concentrem aquelas bactérias que estão presentes no rim, ureter, bexiga, ou seja lá onde for, que a gente vai fazer essa análise aí. Então, preferencialmente a primeira urina do dia, jato médio após a sepsia, tá? Criança, você pode utilizar o saco coletor ou ainda fazer uma sondagem vesical, que esse aqui é mais indicado por ter menos chance de contaminação. Se a gente fala agora de Mycobacterium tuberculosis, por exemplo, a coleta é um pouco diferente. A gente tem que coletar toda a urina da primeira amostra da manhã, mais do que 20 ml de preferência, durante 3 dias seguidos. Então ele tem que ir lá fazer xixi 3 dias seguidos no laboratório, ir até o laboratório para fazer essa coleta, toda a urina da manhã, para que você possa fazer a detecção de micobactérias, tá? E por quê? Porque o crescimento é muito difícil, porque a gente pode encontrar poucas micobactérias em uma única amostra, por exemplo. Aí você faz mais 2 coletas para aumentar a chance de você encontrar essas micobactérias, tá bom? O que se utiliza para fazer a coleta na urocultura? É muito parecida com o exame de urina tipo 1, só que a gente tem que pensar sempre em materiais estéreis aqui, tá? Então, gaze embebida em sabão, uma gaze umedecida em água estéril e uma gaze seca, isso tudo aqui para o paciente, o homem ou a mulher, fazerem uma higienização adequada, tá? Depois da orientação também de um funcionário do laboratório, um enfermeiro, técnico, um biomédico, ou seja lá quem trabalha na área de coleta nesse laboratório. Se a mulher estiver menstruada e houver necessidade de fazer a coleta durante aquela semana, ou ainda se tiver algum tipo de corrimento que atrapalhe nessa análise, ela vai utilizar lá um tampão com uma gaze estéril, por exemplo. Um frasco estéril para coleta, e também sabão neutro para fazer essa asepsia adequada. Aqui você pode perceber que é muito parecido com a coleta de urina do tipo 1, só que esses pontos tem que prestar muita atenção. Essa limpeza adequada e seguir a sequência: sabão, água estéril e depois a gaze seca para limpar todo esse procedimento. No caso do homem, 2 pontos aqui são bastante... Mulher também, né? 2 pontos são muito críticos: a lavagem em si e a coleta do jato médio. Então vamos lá, primeira coisa: o homem lava as mãos, água, sabão e tudo mais lá na torneira, expõe a glande, que é a cabeça do pênis, e mantém o prepúcio retraído, para que ele possa fazer essa limpeza aqui adequada. Ele lava o pênis com água e sabão, e aí vai depender do laboratório, pode ser uma gaze embebida em água, alguma coisa do tipo, e isso tem que ser, obviamente, em abundância. Depois lá você enxuga, começa a urinar, vem com um frasquinho no jato médio e coloca aqui a urina dentro desse frasco, acaba de urinar dentro do vaso sanitário e fecha aqui o seu frasquinho, lacra o frasquinho e entrega o frasco para processar dentro do setor de coleta de urina, tá? Então, o procedimento em si é bem simples, só que quem faz essa coleta é o próprio paciente. Então, o paciente ele não tem a obrigação de saber previamente, ele tem que ser muito bem orientado. E isso é a obrigação do profissional do laboratório, para que você evite problemas de contaminação, reduza o máximo possível, e contaminar toda a amostra você vai perder, por exemplo, bactérias que estão causando a doença nesse paciente, tá? No caso da mulher, a gente vai lá, lava as mãos, afasta os grandes lábios,
faz a lavagem, pode ser com a gás e tudo, que a gente já citou aqui para você, enxágua isso muito bem, seca com papel toalha da frente para trás, começa a urinar dentro do vaso sanitário, e coloca aqui o copinho no fluxo médio, no jato médio, no frasco coletor, estéril, não encosta, não põe o dedo dentro do copinho, obviamente, né? Despreza o restante da urina, tampa aqui, lacra, fecha e entrega para o laboratório imediatamente, porque essa amostra tem que ser processada imediatamente, porque senão você tem alteração de todos os parâmetros bioquímicos, seja de urina tipo 1, que pode ser feita antes, né, da urocultura, ou da própria bactéria também, que pode morrer dentro dessa amostra, tá? No caso de coleta em crianças e bebês, e também pessoas que têm dificuldade de controle miccional, que urinam, que usam fralda, alguma coisa do tipo, pode ser idoso também, a coleta pode ser feita aqui com esses tipos de sacos coletores. Então, mesma coisa, ó, higiene íntima com água e sabão, coloca o saco plástico estéril com adesivo ao redor dos genitais, o saco coletor ele fica lá por no máximo 30 minutos, se não deu certo, não urinou, faz toda a asepsia novamente, coloca um outro saquinho e espera mais meia hora, tá? Essa coleta é um pouco mais complexa, porque criança muitas vezes não tem esse controle, e aí isso aqui solta da pele, acaba entrando de repente fezes aqui, e não pode, de jeito algum, ter esse tipo de contaminação, porque senão eu tenho um monte de enterobactérias, por exemplo, que podem estar contaminando a amostra, e aí eu tenho um resultado completamente errado. Eu posso ter um monte de bactéria que é da microbiota intestinal crescendo, e a bactéria que eu quero ver, eu nem pego, porque tem muita competição entre essas bactérias, então atrapalha a coleta, tá bom? Então esse foi o procedimento de coleta para urocultura. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembra de curtir aqui esse vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Seja você paciente ou um funcionário de algum laboratório, hospital e tudo mais. Deixa aqui os comentários para saber de onde que você fala e se você trabalha dentro dessa área, tá? Só para a gente fechar aqui, se você ainda não conhece, a gente tem a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte IBAPflix, que tem mais de 50 cursos dentro dessa área, seja laboratorial, hospitalar, coleta, amostra, processamento, fisiologia, farmacologia, bioquímica e tudo mais. Você vai encontrar mais de 50 cursos que você pode ter acesso a todos esses cursos com uma única assinatura anual. São todos cursos certificados, videoaulas, materiais complementares, questionários, acompanhamento dos nossos professores e tudo mais, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa os seus comentários. Eu agradeço por você me ouvir até agora. Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.